gente, tudo bom? Beleza? Tudo jóia? Muito boa tarde, bem-vindo ao Globo Esporte, que já começa falando do atacante do Atlético, que fez as pazes com os gols. É isso mesmo, logo na reta final do Campeonato Mineiro, o Carlos quer reassumir a postura de goleador atleticano. E o último jogo do Galo na fase de classificação vai ser em Varginha contra o Boa Esporte. 19 anos e uma obrigação de gente grande. Ele carrega uma responsabilidade de resolver a coisa lá na frente. E a verdade é que ele não estava conseguindo. Não estava. Carlos foi decisivo contra o Vila Nova. Mais leve sim, o gol faz falta. Marcou logo 2. Os primeiros gols dele no Campeonato Mineiro. Acabou com um jejum de mais de 2 meses. Não balançava as redes desde o amistoso contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia em janeiro. Ele ainda é bem jovem, mas já está há um bom tempo no clube. O Carlos chegou ao Atlético quando tinha 14 anos de idade. Desde cedo, teve de aprender a lidar com as cobranças, que se tornaram ainda maiores quando chegou ao time profissional. A pressão por gols é grande. Carlos é criticado por criar muitas oportunidades, mas errar nas conclusões. O torcedor está pegando um pouco no meu pé, então eu quero conquistar isso tudo de novo. Contra o Vila Nova mesmo, ele marcou 2 gols, mas finalizou 6 vezes. Ele está errando ainda nas finalizações. Tive chance de fazer não só os 2 gols, mas sim uns 4 gols ali, que eu perdi chances claras. Então ele está certo, está cobrando, é o meu trabalho, eu tenho que ser cobrado. Carlos está aprendendo a lidar com a fama repentina. Não nega que ficou deslumbrado quando virou jogador profissional no ano passado. Estou assim mais maduro, agora é bom que eu aprendi com os erros. Então agora estou com a cabeça no lugar, focado só no futebol e curtindo mais a família também, então estou tranquilo. Os gols não voltaram por acaso. E será que agora deslancha? Eu acho que sim, né? Vamos trabalhar para isso, vamos treinar no dia a dia aí para quando tiver a oportunidade de fazer. É melhorar a pontaria e provar que sabe lidar com pressão. Ó, daqui a pouquinho você vai ver que o Pierre cogita sair do Atlético para ter a chance de jogar mais. Ele não está satisfeito com a reserva, não. E o garoto Marcos Vinícius, você conhece? Ele ainda é um pouco desconhecido para a maioria dos cruzeirenses, só que já mostrou um pouco do que pode fazer em campo. E fora dele, ele tem outro desafio. Entrar no Mineirão, mesmo vazio, é especial para Marcos Vinícius. Um estádio lindo como esse aqui. Fico feliz de estar atuando aqui pelo Cruzeiro. Aos 18 minutos do segundo tempo, no jogo contra o Mamoré pelo Campeonato Mineiro, Marcos Vinícius estreou com a camisa do Cruzeiro. Na hora que ele me chamou ali, deu aquele frisinho na barriga ali. A gente não deve precipitar em relação a esse jogador, né? Sempre que você coloca um jogador jovem, é necessário que vá dando força e confiança para ele ir rendendo cada vez mais, e ele tem um bom potencial. E foi em uma jogada iniciada por ele que a bola sobrou para Leandro Damião empatar a partida. Um momento especial para o jogador. Passa aquele filme, né, cara? De tudo, do começo, do conturbado. Esse começo conturbado não se trata dos 4 anos do Náutico. Jogando na equipe pernambucana, Marcos Vinícius foi bem. Fez gol decisivo em um clássico contra o Sport. Deixou golaços no Nordeste. Enfrentar adversários em campo não é o maior problema para o rápido e habilidoso Marcos Vinícius. O meio-campo cruzeirense precisa driblar todos os dias um adversário que às vezes pode passar despercebido. Marcos Vinícius tem asma, uma doença respiratória comum que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, afeta 10% da população. Fui saber desse problema em 2012, né? Comecei a cansar no decorrer da partida assim muito rápido. Aí é difícil para você quer jogar, quer correr, quer dar seu melhor e não estava conseguindo. Para não faltar oxigênio ao garoto de 20 anos, Marcos Vinícius tem autorização da Comissão Nacional de Controle de Doping da CBF para tomar medicamentos contra a asma. Foi uma asma leve que agora estou tratando com remédio agora.
tomando remédio e agora estou tranquilo. Um jeito tranquilo e carregado de timidez, mas com pulmões cheios de ar. Agora estou correndo bastante, vou dar muito trabalho aí. Para fazer o adversário perder o fôlego. Marcos Vinícius vai embora, passa por um, por dois. Falta em cima do Marcos Vinícius, que entrou querendo mostrar serviço, hein? E um eterno ídolo do Cruzeiro participou de um jogo pra... Opa, peraí que mexeram no texto todo aqui. Vamos lá, gente, eu vou ter que improvisar, né? É o Alex esse aqui, não é isso? O Alex se despediu do futebol, um jogo pra marcar mesmo a carreira espetacular dele. Vamos ver. O meia, que encerrou a carreira no ano passado, precisava de um jogo de despedida. Diante da torcida do Palmeiras, do Coritiba, do Cruzeiro e até da torcida turca do Fenerbahçe. Times em que Alex foi ídolo. E quem entende de camisa 10 explica por quê. É um cara que você não precisa dizer muita coisa não, porque ele ia lá e resolvia. Para a despedida desse craque, Paulo Nunes, Oséias, Marcos, a turma de 99 do Palmeiras de novo em campo. Estes jogadores juntos conquistaram a Libertadores da América de 99. Levantaram esta, que é uma das principais taças da história do clube. O problema é que foi há 16 anos. E no futebol, esse tempo todo faz uma grande diferença. Até o técnico daquela época foi convocado, mas dessa vez nem ele esperava muito do time. Esperamos que hoje eles possam realizar um bom jogo dentro das condições que eles se encontram. O Oséias estava 20 quilos mais experiente. Isso atrapalhou demais. Deu pra perceber, né, cara? Muita acarajé. E o Paulo Nunes perdeu um gol atrás do outro. Culpou o número 43, o da idade dele. Eu pensei que era fácil. E para complicar a vida daquele Palmeiras, os amigos de Alex não fizeram cerimônia. Principalmente um muito amigo, o turco Tuncay. Ele marcou 2 gols. O segundo, um golaço. Outra vez, lance maravilhoso! Um golaço na despedida de Alex aqui na Arena Palmeiras. Até brinquei com o Alex, ali você fez um jogo do amigos do Alex contra os inimigos, né? Pra você colocar com os caras desses. Mas o Palmeiras de Marcos tinha em campo a estrela da noite e Alex não decepcionou. Uma caneta em Fabiano, um golaço de canhota. Por cobertura! Golaço do dono da festa, golaço do Alex! Agradecimento eterno ao Palmeiras e ao seu torcedor por esse momento. Alex foi o principal destaque na vitória por 5-3 do Palmeiras de 99. Ele marcou 2 gols. O divino Ademir da Guia marcou 1 gol. Gol do divino, gol do Ademir. Mais pesados, mais carecas, muito diferentes. Mas o que ficou evidente no jogo foi que estes craques do passado estarão para sempre nos braços da torcida palmeirense, que até exagera no agrado, né, Evair? Aos 90 minutos, Alex apitou o fim do jogo, o fim da festa, o fim de uma carreira genial no futebol brasileiro, que merece mesmo todos os cumprimentos. Hora dos lances que mais chamaram a atenção na 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O goleiro Fábio demorou para se livrar da bola e quase se deu mal neste lance contra o RT, mas ele se redimiu com esta defesaça. A vitória do Atlético sobre o Vila Nova teve defesaça do Vitor. Olha a defesa do Vitor. E não foi em cima dele não, ele foi buscar a bola. O Anderson Conceição do América fez bonito em tombos. Gol estiloso de calcanhar, hein? E logo depois o time só não fez mais um porque a trave apareceu 2 vezes para atrapalhar as vidas de Felipe Amorim e Robertinho. Incrível! O Tupi, que ainda corre um pequeno risco de rebaixamento, recebe ao RT na última rodada do Campeonato Mineiro. Mas um atacante do clube já ganhou o prêmio pelo bom exemplo, o da economia de água, e eu entreguei o troféu pessoalmente.
Opa, ele mesmo, Daniel Moraes, tudo bem? Bem-vindo aí. Tudo jóia? Beleza? Ótimo. Licença. À vontade aí, gente. Tá aqui, seu troféu Torneiro de Ouro. Esse é diferente, né? Aí, esse vai ali para a coleção, a satisfação e também pelo significado, né? O que você faz para economizar água, né? Que o objetivo é esse, é conscientizar as pessoas, né? Que a gente tem que economizar água. O que você faz aí na sua casa que você pode mostrar pra gente? Escovar os dentes. Então vamos lá, ó, o sorriso é bonito, bonito, né? o sorriso é bonito, ó, gente. Obrigado. Abrir e fechar novamente. Bom, é isso aí, eu acho que a gente não precisa mais do que isso, né? Enquanto escova, fechei ela. Conscientização já está de todos mesmo, né? A gente passa o mínimo tempo possível no banho e a gente sabe que tá sério, tá grave, então a gente precisa estar bem consciente nisso daí. Obrigada. E para encerrar, vou pedir para você levantar o troféu com aquele sorriso de quem escovou o dente usando muito pouca água. Valeu! Agora, gente, presta atenção nessa história. No sertão pernambucano, tem um campo de futebol que não tem máquina para cuidar da grama. O serviço é feito de forma muito eficiente por um grupo dedicado de, digamos assim, funcionários bem diferentes. Quando o jogo é no sertão de Pernambuco, este lugar vira centro de treinamento. A Fazenda Oiticica fica na zona rural de Salgueiro, a 500 quilômetros do Recife. O campo não tem medidas oficiais, mas já foi usado por Sport, Santa Cruz e mais recentemente o Náutico. Muitos campos que a gente joga por aí não tem essa qualidade que tem. Para o cara conseguir conservar um gramado desse, tem que estar de parabéns. Quantas vezes passou uma máquina nesse gramado? Aqui está com mais de 2 anos que nunca passou uma máquina aqui. A tecnologia usada para manter o gramado assim é muito específica. É usado um aparelho muito conhecido, aparelho digestivo. Ovelhas e carneiros comendo a grama fazem um corte nivelado. O resultado da comilança é outra parte importante no processo. Sempre tem um esterco fresquinho. A máquina ela faz o trabalho de poda e ao mesmo tempo de adubação. A gente só cuida de aguar. O serviço fica bem feito e nunca teve nenhuma ação trabalhista. Estão fazendo melhor que máquina, que será que é evolução isso? Se for, os bodes estão de parabéns também. Agora uma informação importante para quem quer ver os Jogos Olímpicos do Rio de pertinho. Edson Viana. Olá, muito boa tarde. Começa hoje, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, a inscrição para compra de ingressos para os Jogos do Rio em 2016. Como a demanda é muito grande, o interessado se inscreve, escolhe a modalidade e vai participar de um sorteio. Ao todo, são 7,5 milhões de ingressos e os preços variam de R$ 40 a R$ 1.200, sendo que mais da metade, cerca de 3.800.000, custam até R$ 70. É importante ressaltar que nas modalidades que têm maior procura, cada pedido pode ter no máximo 4 ingressos e nas demais até 6 ingressos. E também é importante lembrar que as inscrições só podem ser feitas ao longo do mês de abril. Mais informações no nosso site globoesporte.com/Olimpíadas. Edson Viana para o Globo Esporte. E vale lembrar que Belo Horizonte vai ser uma das 6 sedes do futebol nas Olimpíadas e vai receber 10 jogos ao todo, incluindo a competição feminina e a masculina. No torneio de Miami, nos Estados Unidos, o Tomás Bellucci enfrentou o ucraniano Alexander Dolgopolov. O brasileiro teve 4 chances para fechar o primeiro set, mas não conseguiu. Aí, desandou depois. 2-0 para o Dolgopolov, que agora vai encarar o Djokovic nas oitavas de final. O sérvio número 1 do mundo despachou fácil o belga Steve Darcis, 2-0 para o Djoko. Veja a seguir que o primo do Messi foi apresentado no Vasco, mas vai falar pra ele do parente famoso pra você ver. Gosta não? E tem um ex-titular do Galo insatisfeito com a reserva. Com o contrato vencendo no fim do ano, o Pierre pode sair do Atlético para ter mais chance em outro time. Globo Esporte de volta com uma notícia do mercado da bola. Com o contrato vencendo no fim do ano, o meio-campo Pierre do Atlético admite que pode sair do clube para ter mais chances de jogar.
O ciclo dele no Atlético pode estar no fim. Se houver a possibilidade de sair para um grande clube, né, é caso de sentar e analisar. O meio-campo Pierre tem contrato com o Atlético até o fim do ano, mas não está satisfeito. Quer ter mais chances de jogar. Né, não sou mais nenhum menino no futebol. Sei também, né, da minha capacidade. 171 jogos pelo clube. Conquistou o carinho da torcida. Estou indo para quase 4 anos, o respeito com o torcedor, o amor, né, pela camisa sem hipocrisia nenhuma, porque sem dúvida os anos que eu passei aqui no Atlético foram os melhores anos da minha carreira, foi onde eu tive as minhas maiores conquistas. Foi titular nos títulos da Libertadores, da Recopa e dos Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013. Mas com o técnico Levir Coupe, perdeu espaço. Nos treinos, Pierre continua o mesmo, comprometido, dedicado. Mas dos jogos, tem participado pouco. Das 14 partidas do Atlético na temporada, só jogou 2. Entrou no amistoso contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e foi titular contra o América. Sem dúvida, vou dar a volta por cima, sim, ou aqui no Atlético, ou então Deus vai abrir uma porta aí pra gente e nós vamos seguir a vida. Você conhece o primo do Messi? Tem o Maxi Biancucci, né? Conhecido por aqui, jogou no Flamengo, no Vitória e está no Bahia. Mas a gente não está falando dele, estamos falando de um outro primo, que agora reforça o Vasco. Biancucci. Mas o sobrenome mais famoso do Emanuel é primo do Messi? O cracaço do Barcelona é primo do novo jogador do Vasco. E claro, na chegada ao Rio, o assunto... Como é que é ter um primo que é o melhor jogador do mundo? Essa pergunta sempre me faz. Ele admira o primo craque, se encontram sempre nas férias, mas... E não gosto que sempre me perguntem por ele e que falem primo de Messi. Isso não gosto. Gosto que falem de meu nome e eu vou fazer meu trabalho para que falem de mim e não do primo de Messi. Emanuel diz que Messi não interfere em nada a carreira dele. Eu estou aqui por ser eu, por meu trabalho e se fora por ser primo de Messi eu estaria jogando na Europa. O meia tem contrato até o fim do ano com o Vasco. Chegou, treinou e já quer jogo? Muito, na verdade muito, estou com muita vontade de poder jogar. Não o campeonato carioca, as inscrições do estadual já estão encerradas. O argentino veio disputar as competições nacionais, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com exceção da estreia amanhã. O técnico Doriva decidiu não levá-lo para o Acre. A escalação contra o Rio Branco amanhã será quase toda formada por reservas. Quem espera por uma chance é o primo do... Desculpa, é o Emanuel Biancucci. Obrigado, Gostou não? Se quiser pode me chamar de prima do Messi, tá? Não ligo não. A seguir você vai ver como é que foi a vitória impressionante do Cruzeiro sobre o Minas. Com a torcida da Turma do Futebol, o time está na grande decisão da Superliga de Vôlei pela 5ª vez seguida. Estamos de volta com a Superliga, viu? Minas e Cruzeiro costumam fazer jogos muito equilibrados, mas ontem não foi bem assim. O Cruzeiro deu uma aula de vôlei e eliminou o tradicional adversário nas semifinais. Minas Gerais, terra de duas grandes paixões do vôlei. O tradicional Minas, de azul, dono de 7 títulos nacionais. E o Cruzeiro, atual campeão. Ir ao ginásio pela primeira vez numa semifinal de Superliga merece um selfie. Depois do futebol é o vôlei, que é o meu esporte predileto. Inclusive, quando era mais novo, também joguei, entendo um pouco e tá de parabéns às duas equipes, principalmente o Cruzeiro. Marcelo Oliveira e mais 3.600 torcedores lotaram a Arena do Minas em Belo Horizonte. Técnico bicampeão brasileiro de futebol na torcida, treinador bicampeão brasileiro de vôlei na quadra.
Marcelo Mendes vibrava, enquanto Ney Tambeiro parecia não acreditar no que via. Tenta enxergar o movimento dele. Ele parou o braço, antecipa. Não pode reagir quando a bola vier. Aí já era. O braço em questão é o do cubano Leal. E olha o saque do Leal, mais um! O terceiro ponto de saque do Leal. Com força e com jeito, o ponteiro do Cruzeiro se deu bem contra o Minas, que tem a melhor recepção de saque da Superliga. 3 aces no primeiro set, vencido pelo Cruzeiro por 25-22. A atuação impecável da equipe de Marcelo Mendes e as falhas do Minas renderam um placar impensável num clássico. 25-11 para o Cruzeiro no segundo set. Que pancada! E essa bola vai voltar! Acabou o ponto! Acabou o set! 24-11 é ponto do Cruzeiro! No terceiro, o Cruzeiro seguiu implacável. E o Minas sem força para transformar a esperança da torcida em reação. Fez muita diferença o saque deles. Uma hora eles vinham com muita força, outro quebrando ali, botando na nossa linha na frente. Então isso desestruturou a nossa equipe. Em nenhum momento a gente poderia reverter o placar. Petrus, Leal pegou. Será que agora? William chamou o Wallace. A pancada do Wallace, a bola não volta. 25-19, 3 sets a 0 para o Cruzeiro, que alcança a quinta final seguida da Superliga. O atual campeão vai em busca do terceiro título. A sensação é enorme. A sensação é muito enorme. Algo que estamos muito motivados, ya la gente está trabalhando muito a temporada toda e graças a Deus estamos em mais uma final, então agora é cabeça fria, descansar estes dias para chegar bem agora na final. A comemoração teve ovo de Páscoa para o Leal, destaque do jogo com 16 pontos e abraço dos Marcelos bicampeões brasileiros. Bom treinador, né, Marcelo? Excepcional, né? Equilibrado, competente. E isso aí foi demonstrado na quadra. Demonstraram novamente que a vontade de ganhar, a vontade de ser campeão, sim, o compromisso com o clube. Na grande final, o Cruzeiro vai enfrentar ou o SESI ou o Taubaté. E olha, foi alterada a data da primeira partida da semifinal feminina entre Minas e Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. O jogo não vai ser mais na sexta-feira, vai ser no sábado, às 9h30 da noite. Por ter feito melhor campanha, o Rio tem direito de fazer 2 partidas em casa na série melhor de 3. Boa sorte pro Minas aí, pro Cruzeiro. E pra você, uma ótima tarde. Tchau.